oposição prepara recurso a indulto presidencial de Daniel Silveira e o caso vai voltar ao Supremo Tribunal Federal. Orengo, vou dar uma opinião aqui, você corrobora ou não. O que importa aí é muito mais o tema político que o jurídico, né? Convenhamos, Bolsonaro está se lixando para o que vai acontecer com Daniel Silveira, para a liberdade de expressão, que ele quer tensionar a relação com o STF, e isso está feito. Então esse jogo está ganho para ele, aconteça o que acontecer com o indulto publicado ontem. Diga aí, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali, Ellen, bom dia a todos. Agora, a discussão jurídica é fundamental nesse momento, Megali, porque se abriu um precedente. E aí é importante que o Supremo Tribunal Federal responda, e vai fazer isso no ingresso da oposição. Diversos partidos já estão anunciando o ingresso lá no Supremo de um recurso que deve ser analisado pelo plenário. Ninguém imagina, a essa altura do campeonato, num conflito claro entre executivo e judiciário, vice-versa, que tem uma decisão monocrática, né? Então esse recurso precisa ser levado ao plenário e aí os 11 ministros discutirem sobre isso, porque há um precedente bem estabelecido, né? Então a gente tentava recordar aqui, inclusive há pouco o professor também tentava, né? E a gente não recorda recentemente, Megali, de uma decisão dessa magnitude, né? De um indulto, inclusive antes de uma condenação transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, com casos de tanta repercussão. Os indultos que a gente conhecia, que a gente estava acostumado a ver, eram aqueles da época do Natal, que também eram muito questionados, né? Agora, o que a gente vai ver no Supremo, uma resposta, uma reação, né? O Supremo, ele está numa unidade neste momento, né? Diferente daqueles momentos de divisão. Esse caso do Daniel Silveira, ele conseguiu unir ministros que votam tradicionalmente de forma diferente, aquelas alas que a gente já bem conhece do Supremo Tribunal Federal. Uma reação, inclusive, uma reação de corpo, né? A decisão de 10-1, inclusive com o voto do indicado pelo presidente André Mendonça, ela é muito sintomática nesse aspecto de que o Supremo reagiu e reagiu em unidade. E o que se espera aqui em Brasília é que a reação também seja nesse cenário de unidade do Supremo Tribunal Federal. Agora, a oposição está preparando esses recursos que devem ser julgados pelo plenário, e um dos pontos aí dos princípios que vão ser questionados, está lá o desvio de finalidade, né? Ontem a gente conversava com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, e ele fazia o questionamento, né? O que aconteceria se a presidente Dilma Rousseff, usando a mesma prerrogativa, começasse a indultar condenados da Lava Jato, porque tínhamos condenados importantes, aliados do governo, que eram base ali do governo, ou se fizesse o mesmo na época do mensalão, antes mesmo da condenação do cumprimento de pena. A gente teve cumprimento de pena importante, José Genuíno, José Dirceu, e eles começaram a cumprir a pena lá, seguindo determinação judicial. Então, é um precedente que se abre e a resposta do judiciário vai ser importante nesse sentido, até para balizar. Agora, Megali, tem 3 pontos aí que precisam ser definidos, né? O primeiro deles, óbvio, é a questão do indulto, né, que pegou todos de surpresa ontem. Tem um segundo aspecto que já estava sendo discutido, que é de prerrogativa ou de palavra final da Câmara ou do Supremo, que é a questão da cassação de mandato. O Supremo, quando condena o Daniel Silveira, ele determina a cassação de mandato. E aí, ato contínuo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entra com um recurso lá no Supremo dizendo o seguinte: olha, essa palavra final cabe ao parlamento. O parlamento que tem que tomar a decisão. O Supremo pode determinar, mas quem tem que efetivar, corroborar, é a Câmara dos Deputados. Então o Supremo vai ter que definir ainda sobre isso. E uma terceira questão, essa aí já está mais pacificada, que é da elegibilidade ou da inelegibilidade. Uma vez condenado, Daniel Silveira está em curso lá na lei da ficha limpa e teoricamente não pode concorrer, mesmo com o indulto. Essa foi uma manifestação importante ontem do ex-juiz, advogado, Marlon Reis, né, que foi o criador aí da lei da ficha limpa, o redator da lei da ficha limpa, deixando muito claro que, olha, mesmo com indulto, a pena lá de perda dos direitos políticos em função da lei da ficha limpa, ela permanece. Então são 3 pontos aí jurídicos que vão ter que ser discutidos daqui para frente. Agora, Megali, você toca no ponto político e isso é inegável. O presidente consegue retomar aí o controle ou protagonismo da chamada narrativa. Por quê? Rapidamente, né? Com a votação de Daniel Silveira, a condenação dele, inclusive
com aquele indicado do presidente, André Mendonça, com o voto dele pela condenação, o presidente estava perdendo ali essa guerra de narrativa das redes e estava sendo muito criticado até por aliados. A gente estava vendo isso de forma surpreendente, porque é uma militância muito fiel ao presidente, e no dia da condenação a gente estava vendo críticas, e pesadas críticas, a André Mendonça, mas também a indicação do presidente. O presidente perdia aquela narrativa de que, olha, o Supremo está numa conspiração, impedindo que eu governe, enfim, algo que já foi colocado algumas vezes, né? Porque tinha lá o indicado do presidente, né? No momento do indulto, aí a gente vê uma celebração da base, então o presidente consegue retomar aí o protagonismo dessa narrativa política. E é claro que aqui em Brasília, em ano eleitoral, qualquer tipo de decisão, ela cai também no aspecto eleitoral. Os pré-candidatos aí à presidência já estão se manifestando, se colocando na maioria contra o presidente, mas agora é importante esperar aí a ação da oposição e análise do Supremo Tribunal Federal. É importante que tenhamos memória. Foi no dia 30 de novembro de 2018 que o presidente eleito, mas ainda não empossado, Jair Bolsonaro, em um evento em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, afirmou o seguinte, aspas, já que indulto é um decreto presidencial, a minha caneta continuará com a mesma quantidade de tinta até o final do mandato. Não é apenas uma questão de corrupção. Qualquer criminoso tem que cumprir sua pena de maneira integral. É isso, inclusive, que eu acertei com Sérgio Moro, indicado para ser ministro da Justiça, fecha aspas. Não só Bolsonaro não cumpriu mais essa promessa, como tornou-se o único presidente desde a promulgação da Constituição em 1988 a conceder um indulto individual. E antes mesmo da condenação final do trânsito em julgado, e o primeiro a fazê-lo desde o presidente José Linhares em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Tudo isso por Daniel Silveira.